pessoal, tudo bem? Boa noite. Mais um encontro, mais uma live, mais uma oportunidade de crescimento ao lado de pessoas sabidas, né? Como a gente sempre diz lá na Diálogos, é junto dos bons que a gente fica melhor. Então, hoje também a gente vai conversar novamente com a Bruna Ribeiro. A Bruna, que é autora desse livro lindo, Pedagogia das Miudezas. Esse livro pode ser encontrado também no site da Diálogos, está lá disponível. E além desse livro, a gente vai fazer uma dobradinha. A Bruna vai conversar conosco também sobre as impressões dela com esse livro aqui. As Mais Pequenas Coisas, Exploração como Experiência Educativa, que faz parte do kit de junho da Diálogos Embalados. Então, hoje, essa dobradinha para ouvir a Bruna. Mas antes disso, a gente tem o recado da Mônica Guerra. Mônica Guerra é a autora do livro de junho. Diga aí, Mônica. Oi a tutti gli amici e le amiche di Dialogos, è un grandissimo piacere per me sapere che il mio lavoro arriverà a tutti voi e spero davvero che possiamo provare a fare ricerca insieme anche se saremo in posti diversi. A presto! Esse é o recado da Mônica. Nós tivemos o prazer de encontrá-la há poucos dias atrás, e encontramos também a Bruna, porque até então a gente só era amiga da Bruna de maneira virtual, e aí pudemos encontrar a Bruna em uma formação, onde estivemos no Jardim dos Pequenitos, uma escola em Santo André, na Grande São Paulo, com a Mônica Guerra, com o Aldo Fortunati, com a Bruna Ribeiro. Foi um prazer. Bruna, vem para cá para a gente conversar um pouquinho. Oi, Bruna. Seja bem-vinda. Obrigada. Estava contando aqui para o pessoal que a gente se encontrou pela primeira vez presencialmente, eu acho que faz cerca de uns 20, 30 dias, nem isso, né? Nem isso, né, Fabi? Nem isso. E aí, gente, a Bruna é um presente, né? A gente vive recebendo presentes lá na Diálogos, e a Bruna é um presente que chegou à nossa vida há poucos meses atrás. Eu recebi também primeiro um recadinho do Pedro, que é o editor da Pedro e João, que é o editor da Bruna e que é o editor da Mônica Guerra. E aí o Pedro me contou um pouco sobre o percurso da Bruna e falou: Fabi, você vai adorar, você precisa conhecer essa menina, ela é super estudiosa. E aí a Bruna entrou em contato comigo, né, Bruna, uns meses antes de lançar o livro, e a minha conexão estava péssima, mesmo assim a gente conseguiu se falar ali um pouco entrecortado, mas a Bruna contou do livro dela, fiquei encantada com o livro. Foi uma pena que a gente perdeu o timing para embalar, mas já tem outros projetos em vista, né, Bruna? Isso aí. Bom, boa noite primeiro, né, Fabi? Boa noite a todas que nos acompanham também. É uma grande alegria estar aqui novamente. Agradeço o convite, ainda mais para falar, né, de temas que me são tão caros, como as miudezas, as pequenas coisas. Tivemos o prazer, como a Fabi contou, de ouvir a Mônica pessoalmente. Estou encantada, eu ainda não tinha lido o livro nessa ocasião, né? Estava sendo lançado, e estou encantada, assim, estou animada para a nossa conversa, e que parecem temas aparentemente distintos, né, Fabi? A escuta, embora a gente trabalhe com focos específicos e aparentemente distintos, como a escuta e a exploração, na verdade, eu fui descobrindo que tem muitos paralelos e que, do mesmo jeito que eu entendo a escuta como uma forma de exploração de mundo, a Mônica também situa que para a gente, por sua vez, que para explorar o mundo, a gente precisa antes escutar esse mundo. Então, acho que vai ser uma boa conversa. Eu te ouço e fico lembrando do Morin e da teoria da complexidade que ele traz, né? Onde tudo está interligado, né?
Então a gente fala, não, vamos falar de miudezas, vamos falar de escuta, vamos falar de exploração. Não, né? A gente fala de exploração porque ela se entrelaça as miudezas, porque ela se entrelaça a escuta, e a gente vai caminhando nesse formato, né, Bruna? Prazer demais estar aqui com você. Vamos lá, gente. Para a gente começar essa prosa, que, aliás, já começou, né, eu queria pegar também o livro da Bruna, essa lindeza. Aqui a Bruna também, eu acho que a voz da Bruna é acompanhada de muitas outras vozes. E uma das vozes que a Bruna traz aqui é a voz do Manuel de Barros, né? Então, hoje a nossa ideia é estabelecer essa relação entre a obra da Bruna e a obra da Mônica. E como a Bruna também traz no livro dela, parafraseando o Manuel, hoje a gente vai despraticar as normas. Vamos buscar olhar o mundo e as suas miudezas por um outro ponto de vista. Para isso, a gente precisa se abrir, né, olhos e ouvidos muito atentos durante essa live. Bruna, para a gente começar, quais as semelhanças você percebeu aqui nas duas obras, né, na sua e na da Mônica, entre o hábito de explorar e entre o hábito de explorar e o de escutar? Tá. Primeiro, acho que é bacana falar que eu gosto muito que a Mônica situa a exploração como hábitos. Aí eu já acho uma coisa bacana para a gente enfatizar, né? Que ela situa como hábitos e não o hábito, porque o hábito ele pode cair no automatismo. E quando ela traz o hábitos, assim como eu também situo a escuta nesse lugar, a gente está falando que, na verdade, se trata de uma atitude permanente e cotidiana, né? Tanto de escuta como de exploração, de investigação de mundo. Se trata de um processo permanente, de uma atitude perante o mundo. Na verdade, esse hábito seria uma forma de estar no mundo, de habitar o mundo com esse olhar curioso, com esse olhar investigativo. Inclusive, no início do livro da Carol Smith, eu até estou com ele aqui do meu ladinho, você deve estar com o seu também, né, Fabi? Que é esse livro em especial, né, Como se tornar um explorador de mundo. Você tem a versão italiana. Estou com a versão italiana. Ele não tem em português ainda, né? Tem outros dela em português, mas esse ainda não, né? Infelizmente não, né? Esse não tem. E esse livro da Carol Smith é uma das grandes referências da Mônica, né, para trabalhar a exploração. E logo lá no início, a Carol Smith coloca bem grandão assim, todas as coisas são interessantes, tudo é interessante. E penso que tanto esse hábito da exploração trazido pela Mônica, como da escuta, elas comungam dessa premissa que o mundo é esse lugar interessante, que o mundo é esse lugar que vale a pena ser investigado, ser conhecido, né, mais um pouquinho. Então, só que para isso é preciso, como você traz esse despraticar as normas aí do Manuel de Barros, para a gente conseguir ver esse mundo que é tão interessante, a gente precisa ter olhos de ver, a gente precisa ter um outro tempo para escutar, a gente precisa olhar para além da aparente obviedade das coisas, né? Eu gosto muito desse despraticar as normas, que é daquela poesia bem curtinha do Manuel, né, de Barros, o olhar que ele fala que tinha uma namorada que via errado, né? O que ela via não era uma garça na beira do rio, e sim um rio na beira da garça. Então, ela despraticava as normas. E as crianças também fazem isso, né? Seja, a gente pode chamar de transver, como Manuel, despraticar as normas, mas se trata, esse hábitos essa abertura para o mundo, olhar para esse mundo sem preconceito, sem julgamentos, abrindo mão também do controle, né? A gente precisa estar aberto para esse inesperado, para esse novo. Tem uma imagem, Fabi, que quando eu fui lendo o livro da Mônica, me via uma imagem assim que me ajudou muito a entender o que é esse hábitos. Eu lembro sempre assim do exemplo que é bem ordinário, na verdade, mas me ajudou, pelo menos, que assim, quando a gente pensa num guia turístico, ninguém contrata um guia turístico
para nos conduzir para um lugar que ele nunca foi, que ele não conhece. Ele precisa antes conhecer esse lugar, explorar esse lugar, habitar esse lugar, né, com todos os sentidos, para ele conseguir facilitar essa jornada dos outros. E com a escuta e com a exploração é a mesma coisa. A gente só consegue ajudar o outro a chegar lá, levar o outro lá, se antes isso fez parte de mim. Se antes eu realizei a minha escuta interna, a escuta do mundo, se antes eu passei por esse processo de exploração de mundo, só assim a gente consegue daí facilitar e propiciar esses processos com as crianças, por exemplo. Mas antes, assim como guia, eu preciso ter ido até lá, né? Senão, eu não consigo facilitar os outros. Então, acho que de forma resumida, né, a gente pode dizer que tanto o hábitos da escuta como da exploração, pelo que a Mônica traz, seria esse encontro com as coisas, seria esse encontro com o mundo. E a gente está aberto para esse encontro, a gente está receptivo e curioso, né? E curioso para ver o que a gente pode descobrir desse mundo. Algo que ontem eu não sabia, mas hoje eu posso saber um pouco mais sobre esse mundo. Acho que é um pouquinho por aí. Nossa, você foi falando, eu fui anotando algumas coisas, Bruna. Eu acho que assim, o verbo permitir, né? É um verbo que eu acho que a gente precisa retomar enquanto adulto também, porque abrir-se, é isso. Quanto a gente permite, ao mesmo tempo, deixa eu só retomar aqui para o pessoal que não tem o livro ainda. A Bruna hoje vai falar de 2 livros. A relação que ela enxergou entre Pedagogia das Miudezas e o livro que faz parte da Diálogos Embalados, que se chama As Mais Pequenas Coisas, Exploração como Experiência Educativa. Nesse livro em especial, a Bruna citou a Carrie Smith, que é uma arte educadora canadense, né? Talvez vocês conheçam a Carrie Smith por um livro dela que é bastante famoso aqui no Brasil, que chama Destrua o Meu Diário. E a Carrie, o tempo todo, vai nos instigando a explorar o mundo, o seu entorno, né? O que está à mão da gente ali. E a Mônica carrega aqui a Carrie Smith como uma inspiração. Sim. E aí, eu te ouvindo falar agora sobre a gente não dá aquilo que a gente não tem, né? Então, você diz aí, como é que a gente trabalha a escuta na gente para poder ativar essa escuta no outro? Eu acho que esse exercício das explorações também, que a Mônica traz aqui, também é colocar-se nesse lugar ou tentar retomar essa aproximação com o lugar da infância, né, Bruna? Porque você tem o seu pequeno aí, eu tenho um aqui em casa também de 10 anos, e o convite ao mundo, ele é feito o tempo todo, através, eu acho que das perguntas, através dos toques, através de um olhar que busca. E o quanto, quando a gente se depara com um livro como esse daqui, da Mônica, é um exercício para a gente retomar esse olhar que para eles é fresco e é o olhar de sim, eu quero conhecer o mundo, né? Então, a gente, na Diálogos, começou a fazer assim, algumas explorações, como a provocação que ela trouxe para a gente no dia do evento, né? Que ela falou, peguem um objeto que está próximo a vocês, percebam 5 detalhes desse objeto, demore-se nesse objeto, que eu acho também que isso é importante, que a gente, quanto adulto, perdeu esse demorar-se. Nossos tempos são sempre tempos menos entregues, né? Menos inteiros do que das crianças. E o quanto eu acho que quando a gente se coloca nesse lugar, e aqui vou citar as explorações, porque é um dos assuntos que a gente está falando hoje, a gente se torna também melhor adulto em relação às crianças, porque eu refaço o meu olhar. Eu acho que é um pouco disso, assim, né? Quando eu me demoro em uma folha e olho para as nuances da folha, olho para a textura dessa folha, qual barulho essa folha traz, eu abro outros campos nesse momento. Então, eu acho que essa relação que você estabeleceu tão bonita também do hábitos, dessa continuidade, isso não pode ser estanque, né? Não posso olhar para uma folha hoje. Eu preciso exercitar isso ao longo da vida, né? Sim, é um processo permanente e cotidiano mesmo, né? Que é o que ela traz. E você sabe que eu não resisti também, você trouxe as experiências,
Eu não resisti e já fiz várias. Estou fazendo ainda, porque o livro é uma leitura que nos convida a integrar esse mental e esse corpo, né? Não à toa ela usa o conceito da experiência de Dewey, e ela nos convida a ir para essa experiência, para vivenciar esse mundo, essa exploração. E aí faz muito sentido também ela trazer esse conceito da experiência que é tão chave para a compreensão do livro, e faz todo sentido ela beber na fonte do Dewey, né? Acho que até vale a pena a gente pensar nisso, né? Por que ela escolhe o Dewey, que continua sendo até os dias de hoje a grande referência para a gente pensar experiência, continua sendo super atual, mas quando ela faz essa escolha, ela está querendo recuperar também, não é qualquer investigação, né? É uma investigação que pensa, mas é uma investigação que também sente. É uma investigação que é com a cabeça, mas que também é com o corpo. Então, eu acho que isso é muito bacana na proposta dela, e aí a importância dela, e ela usa quase acho que um capítulo inteiro, né, para trazer, para conceituar a experiência, porque isso realmente é muito chave, não só para o livro, para nós da educação, esse é um conceito chave para a gente entender o que são essas pedagogias participativas, o que são essas pedagogias da escuta. A gente precisa compreender esse conceito de experiência, né, essa visão de Ana que rompeu paradigmas, né? Por que ele continua sendo tão atual? Acho que vale ainda que breve, um parêntese aqui, só para a gente situar, né? Como é que essa experiência era vista antes de Dewey? E aqui eu vou falar de uma forma, Fabi, bem simplificada. A gente sempre corre o risco, né, de ao simplificar algo tão complexo, de cair num simplismo. Mas acho que vale a pena a gente só retomar, porque isso é muito central no livro da Mônica, porque ela coloca, assim como o Jill, essa experiência num status fundamental para a produção de conhecimento. Só que, historicamente, nem sempre foi assim, né? A experiência ocupava um papel subalterno. E aí, muito por conta das ideias cartesianas desde lá do século XVII, e aí vale a pena a gente lembrar de Descartes, né? Que tem uma das frases mais famosas da história da filosofia, que todo mundo conhece, que é penso, logo existo. O pensar, né? O pensar, o racional. Aí é que estava, para o Descartes, onde estava o conhecimento nobre, né? Ele dizia que os nossos sentidos, eles não são confiáveis. Que tudo aquilo que vem do corpo não é confiável, que pode nos iludir, nos enganar. Então, ele dizia que a gente tinha que rejeitar todo o conhecimento que vinha do corpo, todo o conhecimento que vinha da experiência. E aí, se tem uma cisão entre essa mente e corpo, aí se coloca a experiência nesse lugar subalterno, e essas ideias cartesianas, elas fundamentam até hoje, né, a nossa sociedade ocidental. E as nossas escolas ainda hoje ainda se pautam muito nesse pensamento cartesiano, que a experiência ela tem ainda esse lugar subalterno, que o racional ainda, né, é tido como o grande foco de conhecimento. O Ken Robson, estou me lembrando aqui, que a Mônica cita no livro, que ele tem aquele livro sobre as escolas criativas, né? Tem palestras do TED interessantíssimas do Ken Robson, daí também, para quem puder ver. Ele conheceu escolas, sistemas educacionais em muitas partes do mundo, e ele disse assim: eu não conhecia um único lugar que a escola tivesse aula de dança todo dia, né? Que o corpo ocupasse esse lugar de destaque. Ele falou: não importa o país, as aulas de artes e educação física, porque ele não estava falando só da educação infantil, sempre eram as que têm esse lugar subalterno, né? Que tinham poucos dias na semana. A gente ainda privilegia, né? Como no pensamento cartesiano, ainda só esse racional, e como tem aquela charge maravilhosa do Tonucci, né? As crianças brincando fora da escola, usando todo o corpo, e daí elas entram na escola, sentam nas carteiras, a cabeça começa a crescer, e de repente
só tem um monte de cabeça sentada enfileirada e dizendo que assim, que na escola o corpo não serve para nada. Sim. Então, eu acho que o convite da Mônica ao recuperar o conceito de Dewey, que daí o Dewey rompe com essa dicotomia corpo-mente, ela está também, a Mônica, nos convidando a recuperar a gente como esse ser inteiro, né? Como esse ser uno, mostrando que essa produção de conhecimento se dá necessariamente pela integração do corpo e da mente, se dá pela experiência. Não qualquer experiência, é bom a gente dizer também, né? Que nem todas as experiências são educativas, precisam ser experiências qualificadas, mas a gente precisa, como ela traz, como o Dewey traz, que a construção do conhecimento se dá necessariamente por essa interação com o mundo, e essa interação com o mundo não é feita só pelo mental, né? Essa interação com o mundo é feita com o nosso corpo todo, também com o mental, mas com o nosso pensar, com o nosso sentir. Então, a matriz da produção de conhecimento vem dessa integração, vem dessa experiência. E para fazer isso como experiência educativa, né, que ela coloca, que é o grande foco do livro dela, a exploração como experiência educativa, é importante que a gente recupere, então, esse sentido uno e integral do conhecimento e da experiência, por sua vez. Nossa, ótimo. E você também foi falando, fui pensando aqui, né, Bruna? A gente fala, claro, muito da escola, porque a gente vive, eu acho que intensamente a escola. Mas quando o pessoal que está aqui hoje, agora conosco, né? Se a gente fizer uma retomada, talvez, do dia de hoje, da hora que a gente acordou, né, até 7h30, agora aqui, 12 horas que a gente acordou, um pouquinho mais, o quanto a mente foi privilegiada e o quanto talvez a gente tenha olhado pouco para a ação do corpo no dia de hoje. Né? Então, claro, de novo, a gente vai puxar para a escola, mas e a gente? Eu, por exemplo, tenho feito home office. O quanto eu fiquei em frente ao computador? Né? Qual lugar meu corpo ocupou? Vivi algumas experiências, não vivi, qualificadas ou não, como você traz, né? Então, esse corpo Tem um da gente participando. estou vendo aí um participante especial. Esse corpo da gente também que merece entrar na relação de exploração, porque eu acho que a Mônica traz isso, exatamente isso que você trouxe, né? Então, como é que eu olho para esse corpo e me coloco em uma situação de exploração, né? Como é que eu saio, de repente, desse lugar fechado, passo para um ambiente externo e me maravilho com questões do ambiente externo. Então, acho que é importante a gente pensar nisso também no nosso próprio dia a dia, né? Claro. É Que que a é o gente... que. Perdão, deu um delay. Que é o que a gente começou falando, né, Fabi? Que a importância da gente habitar esse. A gente precisa primeiro, a escuta, a exploração precisa existir dentro da gente, né? Para a gente conseguir. Eu preciso me escutar, escutar o mundo, para daí conseguir escutar as crianças. Você foi falando, eu fui me lembrando que essa semana mesmo eu estava numa formação, a gente estava fazendo um exercício de escuta do nosso corpo. E daí foi muito interessante, né? As pessoas relatando isso. A gente nem lembra que tem joelho, que tem dedinho do pé. A gente vai perdendo essa consciência, né? E a gente fica vivendo aqui só nesse mental. E eu acho que o que a pedagogia da escuta, a pedagogia da exploração, vamos dizer assim, das miudezas e das pequenas coisas, elas nos convocam a esse lugar de voltar para a gente, né? Primeiro para a gente, vivenciar isso, ocupar nosso corpo, e daí sim ocupar o mundo e perceber esse mundo, mas a partir de onde que a gente percebe, né? É daqui para fora. Então eu preciso voltar a me escutar e me investigar também, se é que a gente pode dizer assim. Eu acho que é interessante pensar nisso, né? Escutar o corpo. O que ele tem dito? O meu tem revelado muitos limites, assim, meu corpo tem revelado muitos limites. Mas é isso, né? Que um barulho no joelho, sei lá, um estalar de dedos, o que ele vai nos contando
nesse nosso dia a dia. Mas vamos lá. Para quem está chegando agora, a gente está falando com a Bruna sobre 2 livros. A Bruna teve uma missão aqui, que eu, Piti e Thelma convidamos a Bruna a estabelecer uma relação entre o Pedagogia das Miudezas, esse livro lindo da Bruna, e o livro que está no Diálogos Embalados, o livro da Mônica Guerra, As Mais Pequenas Coisas. E aí a Bruna está compartilhando aqui conosco o que ela relacionou e as impressões dela. Eu vou fazer a leitura de um trecho do seu livro, onde você diz assim: escutar as vozes infantis tem a ver com isso que a gente estava falando agora. Nos conduz a uma outra forma de olhar o mundo, vendo nuances antes imperceptíveis. Isso você diz em sua obra. É preciso olhar o mundo com novas lentes, acolher outras formas de ver o mundo. E você também nos lembra, né, do tamanho desse mundo, da grandeza desse mundo. Há uma fórmula para isso, Bruna? Como você faz? Eu acho que para aguçar essa escuta, né, para estar mais atenta a essas miudezas que te rodeiam. Eu tenho certeza que o seu filho também é um exercício constante aí, esse aprendizado, né? Mas compartilha conosco. Fabi, eu não diria assim que tem uma fórmula, né, uma receita, mas penso que tem, que é o que eu trago no livro, que eu fui descobrindo também, que existe um conjunto de saberes, de conhecimentos que podem ser potentes instrumentos de ponto de partida para a gente fazer essa jornada, que é uma jornada que acho que não tem fim, né? Desse desbravar, esse escutar as miudezas, as pequenas coisas, que é algo permanente. E esse conjunto de saberes e conhecimentos que eu trago no livro, que eu compartilho, então, esses achados, que daí eu organizei, sistematizei ali numa matriz de saberes, num mosaico, né, ou mandala. Mas mais do que isso, assim, o que eu fui percebendo, né, acho que é bom falar, para quem não conhece o livro, que assim, quando a gente está falando de miudezas, acho que tanto eu como a Mônica, e quando as meninas me deram esse desafio aí de relacionar os livros, acho bom, eu não falei isso no início, mas acho bom, assim, dizer de que lugar que eu falo desse livro, né? Eu acho que é muito do lugar já que a gente está falando da experiência, eu acho que daquele lugar que o Jorge La Rosa fala, né? Que a experiência não é o que acontece, não é o que passa, e sim é o que nos acontece, o que nos passa. Então, o lugar de onde eu falo desse livro e traço esses paralelos é justamente de como esse livro me tocou e como ele me atravessou e os diálogos que eu estabeleci com as miudezas. E o que eu fui percebendo, Fabi, é que tanto no meu como no livro da Mônica, a gente trata essas miudezas não como longe de ser uma pedagogia menor, né, de ser algo de menor valor, é pelo contrário. As miudezas e as pequenas coisas são as coisas essenciais, as coisas, eu não diria nem só que dá sentido para a educação, é o que dá sentido para a nossa existência. Eu li uma reportagem recentemente que é muito interessante, assim, eles entrevistavam pessoas que estavam com doenças terminais. E eles queriam descobrir que tipo, elas já sabiam que dali a alguns dias, pouco tempo, elas não estariam mais entre nós e foram pesquisar e estudar. Então, essa retrospectiva que as pessoas fazem da vida delas, né? Quando a gente põe a vida na balança. E o que essa pesquisa descobriu foi que quando a gente coloca as coisas na balança, o que de fato fica são essas pequenas coisas, são essas miudezas. Então as pessoas não lembravam daquilo que é tido como os grandes acontecimentos, né? A promoção no trabalho, o diploma, o status XY. Não era isso que as pessoas pensavam. Eram as coisas mais simples, entre aspas, mas não tem nada de simples, né? São as mais profundas. Elas lembravam o quê? De um abraço, de um olhar, de um toque.
é isso que dá sentido, né, a existência das pessoas. E eu achei muito interessante quando eu li essa reportagem, porque é exatamente isso, que tanto essa pedagogia das miudezas como das pequenas coisas, elas querem celebrar a vida enquanto a vida, eu diria assim. Sim. E não só lá no final a gente lembrar e valorizar essas miudezas, mas a gente poder ir aproveitando isso no caminho, na jornada, né? Essas miudezas, porque elas, como evidenciou isso, são as que realmente fazem sentido para a gente. E aí, você comentou do meu filho, mas eu acho que todas as crianças nos ajudam, né? Os bebês e as crianças nos ajudam a olhar para essas miudezas, olhar para aquilo que a nossa vista já se acostumou, né? Porque a gente vai se acostumando com o mundo. E as crianças ainda têm esse olhar de novidade, de maravilhamento. Então, eu acho que tem um caminho, seria tendo humildade e pedindo ajuda para as crianças para nos ajudar a olhar, que nem na poesia do Galeano, que ele tem. Só que a gente subverter, né? Aquela história do Galeano. E daí nós, adultos, pedimos ajuda para olhar. Porque as crianças... E isso não é só uma retórica, não. Acho que as crianças dizem coisas muito concretas, palpáveis, que podem ajudar. Acho que eu já falei isso aqui. Ajudar tanto em políticas públicas, ajudar na reformulação do cotidiano das unidades de educação infantil. Penso que temos muito a aprender. Você foi falando também, a gente nem combinou essa parte, né, da pesquisa que você leu, mas quem fala muito disso é a Ana Cláudia Arantes, não sei se você conhece. Ana Cláudia Quintana Arantes. É exatamente isso. Ela tem 3 livros e ela é uma médica muito além de geriatra, assim, e ela vai falando isso, né? Que lá no final a gente vai lembrar, sei lá, da calda de chocolate do bolo da avó, assim, né? Mas não lembro. Eu já vou anotar aqui para ler. Aí eu te mando, ela vai falando exatamente isso. Eu acho que as crianças nos ensinam de fato, Bruna. Você sabe que eu tenho dito para o Pedro, assim, à noite, eu falo para ele assim, filho, eu gosto da forma que você vê o mundo. Hoje você me ensinou a ver uma coisa que eu já não via mais. Né? E virou mexer, eu falo isso para ele, eu gosto da forma que você vê o mundo, porque é isso. Mas, de novo, quanto a gente também se permite, seja em casa, com os filhos, com os sobrinhos, né? E seja na escola. Porque aí eu acho que no começo do seu livro, agora eu já não me lembro mais se é o João ou se é a Júlia, ou se é você aqui que provoca dizendo assim, escuta, mas as crianças estão falando, né? Elas estão demonstrando que esse currículo não é bom para elas. E ainda assim a gente não vai ouvindo, né? Aí agora eu não vou lembrar aqui, está todo marcado, mas ainda assim a gente vai deixando para lá, mas eles estão comunicando, né? Então acho que é isso, quanto a gente se abre também para isso, né, Bruna? Isso, a gente se atenta a esses indícios, né? A Mônica também traz isso, né? Da gente seguir os indícios, os rastros. Esse trecho, Fabi, fui eu mesmo, que daí porque eu faço uma analogia, né? Eu começo contando aquela história da roupa nova do imperador, que todo mundo, né? Que o rei tá nu, só que tá todo mundo fingindo que tá tudo certo, que não está vendo o rei nu. E daí quem tem coragem de dizer que o rei está nu é uma criança. Isso. E daí eu faço essa analogia, assim, a criança também nos aponta que essa pedagogia, de alguma forma, também está nua, né? Também precisa ser revista, precisa ser olhada. E a criança nos mostra isso através de inúmeras formas, que daí eu vou mostrando, seja através dos corpos, ela vai nos dando indícios. Daí basta querermos escutar, né? Mas para isso, Fabi, eu acho que tem algo também, e é isso que eu acho bonito, assim, tanto na escuta como na exploração, porque a gente está falando, eu trago o conceito de escuta como o conceito ligado ao conceito de estesia, né? Que é eu perceber o mundo através de todos os sentidos.
E a Mônica também traz essa exploração que é feita por meio de todos os sentidos. Só que, e o contrário disso é a anestesia, né? O contrário da escuta é a gente se fechar nesse nosso mundo, não dialogar com esse mundo, e ficar, que vem, né, da mesma radical, a estesia, daí tem a anestesia. E penso que a gente vive um momento, seja no Brasil, no mundo, difícil, e que muitas vezes as pessoas, para se proteger, a gente vai criando essas camadas e vai ficando anestesiado, né? Para evitar entrar em contato com coisas muito difíceis, mas a gente também deixa de entrar em contato com tudo, com as belezas, as dores, as delícias, com tudo. Então, recuperar a escuta e a exploração é recuperar essa nossa capacidade simbólica mesmo no sentido da palavra, que significa rejuntar as partes. Nos recuperarmos como esses seres inteiros, íntegros, e pensar daí também num conhecimento, numa pedagogia também inteira, também feita para seres inteiros e não fragmentados, não separados, né? Corpo e mente. Não uma pedagogia só para a cabeça, mas para o corpo todo, para o sujeito como um todo. Eu acho que esse é o desafio, mas é um mandato da escola contemporânea, isso na educação infantil, em qualquer etapa, é a gente renunciar a esse mandato cartesiano, ao monólogo herdado, né, das pedagogias transmissivas, e a gente construir esse outro lugar, essa outra pedagogia fundamentada no diálogo, na escuta, na experiência, que recupere, eu costumo falar, aquilo que de mais essencial tem na pedagogia, que são os sujeitos. Eu sempre falo isso, assim, que a gente tem que tirar os adornos. E quando a gente tira esses adornos, o que sobra? Os sujeitos e as relações entre esses sujeitos. Todo o resto vai ser decorrência disso, né? Mas a gente precisa voltar, focar essa pedagogia e apostar nas pessoas, nos sujeitos. Lindo, eu acho que esse é um caminho. Lindo. Eu farei a leitura aqui de um pedacinho do livro da Mônica, página 114, que é a próxima pergunta. Deixa eu procurar aqui. Eu vou lançar aqui para você. A Mônica fala assim: extração de conhecimentos contextuais, temporários e parciais. Exatamente por isso, ele é mais fundamentado. Então, essa é uma das definições que a Mônica traz de exploração e também das perguntas, né? Dessa exploração como uma questão que não caminha com uma interrogação. Na página 144, ela diz assim: dedicar-se à exploração é, antes de mais nada, habitar uma pergunta. E eu achei a metáfora excelente, assim. Eu habito uma pergunta quando eu me coloco em exploração. E aí eu queria te ouvir, tanto na escuta quanto na exploração, qual é o lugar que as perguntas ocupam? Nossa, acho que na escuta, na exploração, na educação, para a humanidade, eu como uma amante das ideias da filosofia, para mim a pergunta é aquilo que move o ser humano, aquilo que faz com que a gente se mova, é onde reside o que há de mais humano. Porque eu comungo com esse pensamento filosófico que fala que não é na resposta, não é a resposta que faz a gente avançar, né? Quando a gente encontra a resposta, a gente para. Mas é na dúvida, é na incerteza, é na inquietude, é na pergunta que faz com que a gente se mova, né? Que a gente se inquiete e busque saber, busque as respostas. Então, é ela que vai movendo a gente. Mas o exercício de perguntar é um exercício também que precisa ser exercitado, né? Precisa ser aprendido. A gente precisa aprender a formular boas perguntas. Eu estou aqui com o trechinho que você falou, eu estava buscando no livro da Pedagogia das Miudezas, que também tem uma parte que fala que escutar é saber formular boas perguntas.
que fala justamente isso. Tô tentando achar aqui, Fabi, que fala assim que na verdade a gente precisa aprender a distinguir entre as perguntas banais e acessórias, aquelas que na verdade só legitimam aquilo que a gente já sabe, né? A gente já pergunta, já sabendo a resposta, e isso a gente também faz muito com as crianças, né? Já pergunta, já esperando uma resposta específica. E no livro eu discuto um pouco da diferença dessas perguntas das perguntas que nos fazem avançar epistemologicamente. Aquelas que geram outras perguntas, que geram conhecimento, essas sim são as perguntas que nós precisamos aprender a fazer, né? E não as acessórias, para usar um termo de um autor chamado Maturana, que ele fala, né, das perguntas acessórias, que estão ali só enfeitando, mas não nos fazem avançar. Eu queria, se você me permite, posso compartilhar aqui um pedacinho? Claro, pode sim. Bom, vou resumir aqui. Está falando que escutar também é saber formular boas perguntas, mas não quaisquer perguntas, e sim aquelas geradoras de conhecimento. Perguntas com muitas respostas possíveis, que valorizem as crianças e desestabilizem, provoquem, confrontem. Essas são as boas perguntas que tiram a gente dessa zona de conforto. E fazer boas perguntas é um processo que exige aprendizado, exige disposição do adulto, para a gente também reformular as nossas perguntas. Às vezes a gente precisa perguntar para as crianças de várias formas até chegar numa boa forma de perguntar. Então a gente tem que ter essa disposição, essa abertura, auxiliar também para que as crianças façam boas perguntas, ajudando a compreender o papel das perguntas, né, e não só das respostas. E aqui, que é o trechinho que eu queria falar, que fala que as perguntas não banais são generativas de outras e focam as verdadeiras questões que queremos compreender, né? E assim nos permitindo avançar. Então, eu colocaria, Fabi, tudo isso para dizer que você colocou ao lugar da pergunta, eu acho que ela tem que ter um papel central na educação, né? A educação para os processos investigativos que a Mônica traz, que é essa curiosidade que faz também com que eu investigue, que eu olhe para... É muito interessante, né? As explorações que ela traz são de coisas muito miúdas que às vezes passam despercebidas. E quando a gente entra nesse micro, vai se abrindo um universo, né? É que nem quando inventaram o telescópio e o microscópio. A gente descobriu outros mundos, a gente descobriu que a gente sabia muito pouco sobre o micro, muito pouco sobre o macro. Então, quanto mais a gente vai vendo, mais a gente vai descobrindo que a gente tem mais para conhecer, mais para avançar. E acho que outra coisa importante também é quando a gente vai olhando essas pequenas coisas, essas miudezas, é importante dizer que, assim, elas não é porque são miúdas que elas não consideram o macro, né? Eu acho que isso é importante. A Mônica fala disso também, você trouxe o paradigma da complexidade, né, Morin. Na verdade, é o contrário, a gente só consegue enxergar essas miudezas porque elas estão em conexão com o macro, porque a gente está considerando essa complexidade, essa unicidade do conhecimento. Então, quando a gente olha para o micro, a gente está também relacionando com o macro. Então, ao olhar para essas miudezas, a gente também está compreendendo esse todo e as relações, a dinâmica das interações que existe entre as coisas. Acho importante falar isso, né? Que não se trata de pegar algo fragmentado, descontextualizado, quando a gente está falando dessas coisas pequenas. E vou aproveitar que você está falando exatamente da exploração e vou fazer a leitura aqui de uma exploração que a Mônica traz. E a Mônica traz, de novo, inspirada da Carrie Smith, que é essa arte educadora canadense, que a Bruna está ali com o livro na mão, e uma das explorações, então ela traz aqui, exploração 10. Escolha um objeto comum.
Pode ser algo que você encontre na rua ou que você já possua. Observe a metade superior por 15 minutos. Então, eu fico pensando um adulto, hoje aí a gente em casa, quando acabar a live aqui, né, pegar um objeto e observar por 15 minutos. É um tempo de entrega que é necessário e é precioso. E hoje a gente não tem, né? A gente bate o olho hoje de verdade na coisa ali e já carrega um juízo de valores. Não, para 15 minutos e observa isso aqui. É a exploração que a Mônica Não, a gente já vai falar, mas não tem o que ver tanto em 15 minutos, né? Já vi. Anote tudo que você vê em detalhes. Faça o mesmo para observar a parte inferior. Então, são exercícios que eu acho que é exatamente o que você trouxe, né, Bruna? Ele abre outros campos, né? Eu não estou lidando só com o olhar ali, porque é possível que eu pegue, sei lá, uma caneta para observar e de repente eu faço uma inferência. Eu olho aqui e lembro de uma exposição que eu fui, que tinha um detalhe, enfim, a gente vai caminhando. Então, essa é a brincadeira que a Mônica carrega aqui no livro, pegando emprestada também as explorações da Carrie Smith. Ô, Fabi, fala, Mônica. Não, que esse exercício em especial, ele é muito útil, porque esses exercícios, à primeira vista, né, ela fala, não tem uma conexão direta, uma transposição para a sua prática, mas, na verdade, vai te dando esse repertório de explorador de mundo, de escutador de mundo, que daí, depois que você passou 15 minutos só olhando a parte de cima e a de baixo da cadeira, primeiro que isso vai causar, às vezes você vai ficar até muito bravo, achar um saco fazer isso, mas ela fala disso também. Nem sempre as experiências não precisam ser super agradáveis, porque tem a atenção também, né? Não só a atenção transformadora, né? Que nos provoca. Então, às vezes, as explorações nos incomodam também, porque faz a gente sair da nossa zona de conforto. Em vez de eu só inferir, a caneta serve para isso, eu vou ter que olhar para o objeto e não para todas as ideias pré-concebidas que eu tenho desse objeto. Isso nos ajuda muito, daí quando a gente vai observar as crianças, que a gente, num primeiro momento, a gente também chega inferindo, a criança vai fazer isso, e daí se a gente faz esse exercício constante de parar para observar o que está à nossa frente mesmo, né, e se livrar desses julgamentos, desses preconceitos, preconceito no sentido, né, do conceito mesmo, não pejorativo. Isso nos ajuda daí muito nessa observação do cotidiano, nessa observação das crianças, que é como se a gente fosse limpando as nossas lentes, né? Que a gente conversou, a gente vai limpando essas lentes para enxergar o que de fato está na nossa frente. E dentre essas tem mais, essa é uma, né, gente, mas tem tantas outras assim no livro que ela traz. Uma que eu gosto também, ela pede para a gente escolher um objeto, escolha um objeto, né, e aí você escolhe e ela fala, então faça uma pesquisa sobre esse objeto, né, de onde veio, como surgiu, por quê, qual o motivo. E aí eu fico pensando na abertura das crianças em se relacionar com o mundo, né? Que o tempo todo eles trazem essas perguntas. E a gente, de alguma maneira, pela demanda, eu acho que do dia e tudo mais, a gente vai adormecendo essas curiosidades. Mas é certo que elas estão habitando a gente em algum lugar e a gente precisa buscá-las. Acho que seria um excelente exercício do lado bom para as férias. Agora, nas férias que a gente tem um pouquinho mais de tempo, eu acho que dedicar-se a essas explorações diárias, assim, né? A gente sai no quintal, vamos pegar um objeto, né? Vamos escrever sobre, ou vamos desenhar, enfim, fica aqui como dica para vocês. Aliás, eu acho que os 2 livros são leituras obrigatórias, assim, de férias, bons companheiros das férias. O livro da Bruna e o livro da Mônica, certamente a bagagem de vocês será melhor. Bruna, Desculpa, só um último. Queria compartilhar isso, que como eu te disse, eu saí fazendo algumas experiências, e além da gente ver o que a gente não via,
a gente passa a enxergar beleza nos lugares mais inusitados, sabe? Aquilo que a gente começou falando que tudo é interessante. Eu fiz das explorações propostas e eu saí fotografando algo que eu nunca tinha reparado aqui onde eu moro, no condomínio, eu saí fotografando todos os bueiros e cano de esgoto mesmo, sabe? Cano de esgoto. E quando eu juntei todas aquelas fotos de cano de esgoto, eu achei de uma beleza. A composição, né? Porque tem uma forma, tem a luz, tem tudo. E daí você vai. Eu acho que esse é um exemplo extremo, né? Porque acho que não tem algo mais feio que um cano de esgoto. Mas quando a gente muda a forma de olhar, é possível ver beleza até nisso, né? Mas talvez isso não faça sentido para quem ouve. E daí vem de novo, a gente precisa vivenciar essa experiência. Da gente olhar, seja para o bueiro, seja para o que for, porque senão, e esse, né, é a grande sacada e o convite, acho que dos 2 livros, ele convida a gente a experimentar. Ok, entendi as ideias, os conceitos, mas vamos vivenciar a escuta, vamos vivenciar a exploração, porque daí isso passa a fazer parte de nós, né? A gente daí passa a entender isso com o corpo todo. Sim. Eu acho que sim, Bruna. E aí você foi falando, eu lembrei dessa última imagem aqui do livro da Mônica, que me parece uns portões também, né? E ela brinca como se tivesse rosto, boca, olhar o ordinário com olhos de extraordinário, também como Malaguzzi provoca a gente a pensar, né, gente? Então, acho que é... E aí eu queria dar um recado aqui especial para a Bruna, que tem uma... Hoje a gente recebeu a visita de uma coordenadora pedagógica lá na Diálogos, Adriana, da EMEI Monsenhor Luiz Briraghi, de Itaquera, e a Adriana foi comprar um livro, Pedagogia das Miudezas, porque eles estão abrindo agora um estudo lá em Itaquera, na escola, com as professoras dela, 28 professoras, na Zona Leste de São Paulo, estudarão o livro da Bruna. Então, eu vi que já tem pessoal por aqui, o pessoal está escrevendo aqui que é da EMEI. Então, gente, um beijo especial. O livro está disponível no site da Diálogos também, se mais alguém animar. E olha que ideia boa, né? Abrir um grupo de estudos na escola. Fora isso, para a gente terminar aqui também com os recadinhos, a Bruna estará conosco no segundo semestre também em um grupo de estudo, né, Bruna? Ela vai contar um pouquinho, mas ela fez um desenho lindo do grupo, então próximo semestre, a gente abre o semestre com 3 grupos de estudo, a gente conta com o Cristiano Alcântara para falar sobre diário de bordo, também com a Teca e com a Denise Tonello para falar sobre avaliação, portfólio e relatório, e com a Bruna para falar de pedagogia das miudezas. Quer contar um pouquinho? Bom, foi uma grande alegria também a gente pensar nesse projeto. Serão 4 encontros, né, Fabi? Isso. Onde a gente vai, encontros quinzenais, que começam em agosto, e a gente vai conversar sobre essa pedagogia das miudezas, mas abordando mais especificamente a pedagogia da escuta, né, que faz parte da pedagogia das miudezas, mas a gente vai conversar mais especificamente sobre a escuta, conceituar essa escuta para a pedagogia das infâncias, né, como que ela pode nos ajudar no cotidiano. A gente vai olhar um pouco para essa gramática da escuta, que aqui a gente falou muito por cima, porque é algo amplo, complexo, aqui não dá para a gente desmiuçar. Então, a ideia é da gente olhar com maior cuidado, profundidade para esses conceitos tão complexos. A gente vai olhar para essa escuta que também para além da criança, né? A gente fala da escuta das múltiplas linguagens, mas a gente vai falar também da escuta do cotidiano, como é que eu faço essa escuta do meu contexto educativo, o que é importante observar, olhar, que perguntas podem me ajudar nessa exploração do cotidiano. E a gente vai falar também do outro, eu sempre falo, do outro lado da moeda, que é o que as crianças escutam, né? Porque a gente sempre fala da nossa escuta, mas o que os bebês e as crianças escutam.
e o que a gente pode fazer com isso, como cartografar esse cotidiano. Enfim, tem bastante coisa e a ideia é que a gente mescle teoria e prática, a gente possa fazer alguns exercícios de escuta, e a ideia é essa, acordar os nossos 100 ouvidos, Fabi. A gente fala bastante das 100 linguagens, eu acho que o objetivo é acordar os 100 ouvidos do educador. E fiquei super feliz com a notícia que você deu aí, que eu não sabia. Que delícia, Bruna. E dia 11 de julho a gente tem um encontro, certamente a Bruna estará conosco também, com a Mônica Guerra, gente. Então, o livro, né, da Diálogos Embalados, esse mês, sempre o kit é composto, né, pelo livro, um caderno, o texto do caderno é o texto Olhar do Paulo, uma prática cotidiana, e a gente tem um encontro online, é um encontro formativo com a Mônica Guerra, para falar também sobre o conceito de exploração, para falar sobre o livro, para falar sobre as explorações. Então, quem é embalado, eu estou vendo que já tem aqui pessoal escrevendo, que já recebeu o livro, que não recebeu o livro, daqui a pouco todo mundo está com o livro, mas até dia 11 de julho vai dar tempo de chegar para todo mundo e a gente também fazer essa leitura. Então, tem muita coisa, gente. O grupo de estudos com a Bruna em agosto, encontro com a Mônica Guerra em julho. Fora isso, a gente está no meio da mudança da Casa Diálogos, então a Casa Diálogos permanece no Tatuapé, mas a gente saiu de um espaço da vila ali, onde nos acolheu há 6 anos, e agora a gente está indo para um espaço maior, e sentindo também, né, como é habitar esse espaço maior. Tenho conversado muito com a Piti, com a Thelma sobre isso, assim, esse tempo. Tem uma frase da Stella Barbieri que eu adoro, que ela fala assim, a gente precisa de tempo para colocar o outro dentro da gente. Eu acho que seja esse outro uma pessoa, seja esse outro um livro, um estudo ou uma casa. Então, a gente também está colocando a casa dentro da gente, e assim que a casa estiver dentro da gente, a gente vai passar a recebê-las nesse espaço novo. Bruna, acho que é isso, querida. Para mim, o que fica desse encontro é que ninguém lê um livro sozinha. Né? Quando a gente compartilha as impressões, as interpretações, a leitura ganha um outro sentido, porque o seu olhar se entrelaça com o meu olhar e certamente está se entrelaçando com o olhar de quem está nos acompanhando hoje. Então, assim como a gente não faz educação sozinha, acho que a gente também não lê um livro sozinho, ele ganha um sentido maior com o olhar do outro. Muito, muito obrigada, viu? Eu que agradeço e convido, então, quem quiser continuar esse diálogo, teremos aí a oportunidade, então, em agosto. Isso aí. Beijo, gente. Boa noite. Pessoal que está aqui acompanhando, até a próxima. Até.